através da Escritura Sagrada. Quero compartilhar com vocês Apocalipse capítulo 3, versículo 14 em diante. Apocalipse capítulo 3, vamos ler do versículo 14 em diante. Diz assim o texto: E o anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus irmãos, o livro do Apocalipse é o último livro da Bíblia. É um dos livros mais emblemáticos. Um dos significados da palavra emblemático é que tem caráter de emblema, é simbólico. O escritor deste livro do Apocalipse é João, o apóstolo, que também escreveu o 4º evangelho na sequência bíblica e também as 3 epístolas joaninas, 1ª, 2ª e 3ª epístola de João. Meus irmãos, João escreve o livro de Apocalipse na ilha chamada Patmos, que ficava a cerca de 80 quilômetros a sudoeste de Éfeso. Isso mesmo, a cerca de 80 quilômetros a sudoeste de Éfeso. Nós vemos na introdução deste livro, no capítulo 1 e no versículo 1, e eu quero ler para vocês o capítulo 1 e o versículo 1, 2 e 3. Capítulo 1, versículo 1 diz assim: Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou a palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. João estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do seu próprio testemunho. Versículo 3: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Nós vemos aqui que o versículo 3 começa com a palavra bem-aventurado, que significa feliz. E vemos aqui 3 classes de pessoas e um processo no versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê, feliz aquele que lê. Bem-aventurados os que ouvem as palavras dessa profecia, feliz aquele que ouve. E bem-aventurado aqueles que guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo, feliz aqueles que guardam. E nós vemos também um processo de ler, de ouvir e de guardar. Como bem falei, o livro de Apocalipse é um dos livros mais emblemáticos. Nós vemos muita simbologia. Satanás é simbolizado, representado como dragão.
o anticristo e o falso profeta, como a besta que sai da água e a besta que sai da terra. E demais símbolos ou simbologia que observamos no livro do Apocalipse. Mas adentrando ao texto que lemos no capítulo 3, do versículo 14 em diante, estamos focando aqui mais na igreja de Laodiceia. É a última carta. E aqui vemos a carta à igreja de Laodiceia. Meus irmãos, o contexto histórico do sentido da cidade. E nós vamos entender que Deus está se utilizando do contexto da cidade para falar com a igreja de Laodiceia. A cidade de Laodiceia era uma cidade muito importante. É uma cidade que foi fundada em 250 a.C. por Antíoco da Síria. Era uma cidade muito rica, muito populosa. E a cultura daquela cidade influenciou a igreja de Laodiceia, pois a cidade se sentia autossuficiente, era muito rica, era muito populosa, era uma cidade muito importante. E em um de seus momentos, ou em um momento da cidade, ela foi destruída por um terremoto. A cidade de Laodiceia foi destruída pelo um terremoto. Aquela cidade era tão autossuficiente, era uma cidade tão rica, que ela rejeita a ajuda do império, ela rejeita a contribuição do império para auxiliar na reconstrução da cidade de Laodiceia. Ela, com seus recursos, com seus meios, ela própria se reconstrói. Então nós vemos que a igreja foi influenciada pela essa cultura da cidade. Nós vemos aqui os valores sendo invertidos, pois quem deveria influenciar era a igreja que estava ali, aquela cidade, mas foi ao contrário. A cidade, a cultura da cidade, o contexto dessa cidade que influenciou a igreja que estava ali. Mas há alguns pontos importantes que eu ainda quero falar nesse contexto histórico aqui, para a gente trazer uma aplicação e concluir. Um dos pontos fundamentais e importantes, nós andamos observando, estudando o contexto dessa cidade. Laodiceia era o centro bancário e financeiro da Ásia. E possivelmente alguns membros da igreja de Laodiceia eram os diversos milionários que aquela cidade tinha. Isso já era motivo de sobra para uma cidade que tinha um contexto de ser autossuficiente se engrandecer mais ainda, se sentir mais ainda importante e superior às demais. O contexto dessa cidade e da igreja era totalmente diferente da de Filadélfia, que era composta por escravos, por trabalhadores, pessoas pobres, mas que guardavam a palavra. Bendito seja Deus. Isso é um dos pontos mais, e eu vou falá-los para vocês aqui essa noite. Além de ser o centro bancário e financeiro da Ásia, Laodiceia era também o centro da indústria textil da Ásia. Era um polo industrial
era uma cidade famosíssima, principalmente pela uma espécie de lã que a cidade produzia. Então nós vemos aqui dos 4 pontos, 2 em que engrandeciam cada dia mais aquela cidade, fazia ela se olhar e cada dia mais se sentir autossuficiente, sentir melhores do que qualquer outra cidade. Mas há um terceiro ponto. A cidade também era um centro médico, especializado na área dos olhos, ou no cuidado com os olhos. A cidade também tinha uma escola famosíssima de medicina. E o quarto ponto. A cidade também era o centro das águas térmicas. Então, desses 4 pontos que falei para vocês, a cidade de Laodiceia era uma cidade riquíssima, populosa e que, infelizmente, influenciou a igreja que estava ali naquela cidade. A ser da maneira, do contexto da própria cidade. A igreja que estava ali não conseguiu influenciar a cidade, mas a cidade conseguiu influenciar os membros da igreja de Laodiceia. Meus irmãos, e observando o texto que lemos, os versículos, começa-se assim, o versículo 14. E o anjo da igreja que está em Laodiceia, isto diz o Amém. Agora eu quero ir para o capítulo 1 e o seu versículo 20. Ou melhor dizendo, vai nos dar uma visão e outra simbologia desse livro tão emblemático. Os anjos que recebem as cartas são simbolizados como os pastores, e as igrejas como os castiçais. Aquelas estrelas representam os pastores, ou os anjos que representam os pastores, e os castiçais representam as igrejas da Ásia. E o versículo se segue: a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foste frio ou quente. Analisando a palavra mornidão, a palavra morno, representando para o lado espiritual, aquela igreja, ela estava coabitando com o sistema mundano, com o sistema do mundo. Aquela igreja tinha perdido algo primordial e fundamental, que era a presença de Deus. Ela era rica, ela era uma igreja que realmente tinha grandes recursos, mas ela tinha perdido o mais importante, que era a presença de Deus. E Cristo conhece cada igreja, e Cristo conhece cada um de nós. Ele escreve, orienta João a escrever, por sua revelação, aquelas igrejas. E a igreja de Laodiceia não recebe um elogio sequer, mas diversas repreensões e alertas da parte de Deus para ela. Se a gente lê do versículo 14, a introdução, a carta à igreja de Laodiceia e os demais versículos, nós vamos observar, e o Senhor está exortando,
o Senhor está repreendendo a igreja de Laodiceia. E a gente vai observar no versículo 19. O texto diz assim: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Versículo 19 nós observamos e nós vemos que do 14 ao 18 nós vemos Deus repreendendo aquela igreja. Mas ele diz no versículo 19: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. A igreja de Laodiceia precisava se arrepender e reconhecer que o mais importante não era tanta riqueza que tinha, não era por ser uma cidade tão famosa e se deixar influenciar pelo contexto daquela cidade, mas era a presença de Deus que aquela igreja tinha perdido. Era a essência. Mas no versículo 20, eu fiquei lendo esse texto em casa e observando. Diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. O Senhor adverte na introdução, versículo 14, ele começa a falar à igreja de Laodiceia. Os versículos seguintes nós vemos advertências à igreja de Laodiceia. No 19, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Ele estava dando a repreensão àquela igreja, porque amava aquela igreja, e queria o bem daquela igreja, e queria que aquela igreja priorizasse a sua presença. Mas no versículo 20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, se alguém dá crédito àquilo que falo. Ele alertou a igreja, através daquela revelação, e disse para o apóstolo João escrever, enviar aquelas cartas. Era um alerta àquela igreja. Ele queria que aquela igreja observasse a sua palavra, a sua voz que estava sendo direcionada para aquela igreja, e obedecesse. Para quê, meu irmão? Vamos continuar a ler. Quando eles ouvissem a voz do Senhor e abrissem a porta, ele ia entrar na casa. Eles tinham que obedecer primeiro, para a comunhão ser reestabelecida. Porque o versículo se segue e diz assim: e com ele cearei, e ele comigo. Ceia fala de comunhão. Ceia fala de comunhão. O Senhor queria restabelecer a comunhão com aquela igreja. O Senhor queria ter comunhão com aquela igreja. Não se havia mais comunhão, não se havia mais temor. Aquela igreja estava influenciada pelo contexto da cidade de Laodiceia, influenciou-se pelo contexto mundano. Mornidão no sentido espiritual vai falar disso. Deus usou elementos daquela cidade. Deus usou características daquela cidade para falar com a própria cidade. Bendito seja Deus. Mas após essas exortações, essas advertências, ele disse: se vocês escutarem a minha voz e darem crédito, eu vou restabelecer a comunhão com vocês. Bendito seja Deus. Lembra do versículo 19? Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Tinha que se haver um arrependimento. Ela estava sendo influenciada pelo contexto da cidade, mas na verdade era a igreja que tinha que influenciar aquela cidade
Bendito seja Deus. Versículo 21. Olha o que diz: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor advertiu, repreendeu, disse que ele repreendeu aquela igreja porque amava. Versículo 20, ele quer restabelecer a comunhão, mas quer que a igreja, que o povo, que os membros da igreja escutassem a sua voz e colocassem em prática. Lembra do versículo 3 do capítulo 1? Ler, ouvir e guardar. Um processo. Bendito seja Deus. E se havia uma promessa: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. E agora nós vemos no versículo 21 uma promessa. Mas eles tinham que ouvir a voz do Senhor. Eles tinham que obedecer para a comunhão ser restabelecida. O Senhor estava do lado de fora daquela igreja, mas Ele queria estar dentro. Ele queria que a comunhão fosse restabelecida. E que o mais importante seria o Senhor naquela igreja. Não os seus milionários, não o contexto que aquela cidade tinha. Não, mas o mais importante naquela igreja era e tinha que sempre ser a presença de Deus. Bendito seja Deus. E trazendo uma aplicação, eu já me encerro. Que a presença de Deus seja sempre mais importante que qualquer coisa na nossa vida. Deus te abençoe, em nome de Jesus.